partir de agora, a Liberdade FM apresenta programa O Advogado Cidadão, tirando suas dúvidas sobre seus direitos, esclarecimentos sobre procedimentos jurídicos, dicas e entrevistas. A apresentação, Dr. Igor Anjo. Participe conosco pelo telefone WhatsApp 84 22 26 10 87. Doutor Igor Anjo, o advogado cidadão. Olá, muito bom dia Parnamirim, muito bom dia Rio Grande do Norte, muito bom dia Brasil. É com mais uma satisfação gigantesca que nós começamos o programa Advogado Cidadão, todos os domingos, às 9 às 10 horas da manhã, transmitido aqui pela Liberdade FM 87.7. E eu convido você, meu caro ouvinte, a participar do programa, seja por meio do Instagram, por meio do Facebook e também no YouTube. A gente está transmitindo ao vivo agora e também pelo meu Instagram. Depois eu vou passar aqui as informações, viu? Eu também convido você a participar pelo telefone WhatsApp 84 22 26 1087. Perfeito? E hoje, bom, antes de mais nada, vocês sabem que aqui o programa ele tem como principal objetivo trazer esclarecimentos sobre seus direitos, sobre procedimentos jurídicos e também fazer entrevista, tornar cada vez mais o direito um acesso ao cidadão, né? E eu não poderia deixar de fazer a parte 2 dessa entrevista, porque, olha, rendeu muito assunto. E essa dupla não é uma dupla de cantores, é uma dupla de advogados fenomenais, de direito previdenciário, do qual eu tenho uma grande satisfação e eu agradeço a disponibilidade de vocês em pleno domingo, né? Pleno domingo aqui perto do feriadão, né? Ninguém quer vir. Mas vamos lá, eu gosto disso. Muito bom dia, doutora Tainara, muito bom dia, Eduardo. Bom dia, Rádio Liberdade, bom dia, Parnamirim, bom dia, Jarbas, bom dia, doutor Igor. Bom dia a todo mundo, bom dia Brasil. Estamos transmitindo ao vivo, né? Exato. É um bom dia, para falar de Seguridade Social. Pois né? No 7 de setembro, chegando aí 7 de setembro. Exatamente. É sempre importante a gente usar essas datas como marcos, né? Para usar como marco para falarmos sobre coisas importantes, sobre coisas que enfim, afetam o nosso dia a dia, né? Além de nós como advogados, enfim, todos os cidadãos. Doutora Tainara, muito bom dia novamente, né? Bom dia, doutor Igor, bom dia, Jarbas, bom dia, Parnamirim, né? É um prazer estarmos aqui novamente, né? Ficamos muito felizes ao saber que deu uma repercussão tão positiva, né? Pois é, direito previdenciário é pro futuro, né? Sou suspeita a falar, né? O direito previdenciário me ganhou sempre, desde sempre. É um assunto muito interessante, né? Eu virei fã desse assunto e eu acredito que muitas pessoas também gostaram, teve uma repercussão muito positiva. E eu convido vocês ouvintes que não participaram da primeira entrevista a ver lá no YouTube, no meu Instagram. Eu acredito também no Instagram dos doutores também estejam. Então eu já vou pedir aqui para eles registrarem aqui ao vivo os respectivos Instagrams. Vamos começar pelas damas, né, doutora? Tainara C _. Eduardo? E o meu é o led.adv, é um pouquinho mais fácil. Meu, só foi difícil, minha mãe adorou colocar um monte de letra complicada no Tainara, mas é isso aí. Olha, mas nós temos mas nossos pais de vez em quando, né, eles colocam o Y no nome, o H. Pois é, não foram os dois, né, o H e o Y. A minha esposa colocaram o H, L, L, Y, né, então... Pra complicar um pouquinho mais. Igor entende, não, Igor com Y também. É uma questão de família, né, vamos lá. Bom... Na nossa entrevista anterior, nós falamos sobre assuntos muito interessantes, abordamos questões bem amplas, né? E, assim, o público ele gerou dúvidas bem aprofundadas nessa parte de aposentadoria, de pensão por morte, de auxílio-doença. Eu vou tentar aqui, dentro da minha cachola, repassar algumas perguntas e a gente também tem uma participação, né não, Jabas? Já manda essa participação aqui ao vivo, por favor. Pode botar, né? Pode botar. Uma excelente manhã a todos os ouvintes da Liberdade FM. Está um pouco Meu nome é baixo. Alim,
Eu sou do município de Parnamirim. Eu gostaria de saber, doutor Igor, a respeito. Eu entrei a trabalhar, comecei a contribuir para a Previdência em 2001. Eu gostaria de saber, teve um fator previdenciário aí, no tempo do governo Temer, que aumentou o tempo de contribuição e consequentemente, postergou a nossa aposentadoria. Eu gostaria de saber porque o que nós vimos, os políticos e repórteres dizendo que quem está no mercado de trabalho não vai ser afetado. Então, eu gostaria de saber se, para mim, que eu comecei a contribuir em 2001, fica valendo a antiga lei ou eu me enquadro na lei que foi sancionada pelo presidente Temer? Essa é a minha dúvida, doutor. É famosa reforma, não é isso? Isso. Qual o nome dele? Você É sabe? Aline. Aline? Um abraço, viu? Então, Aline, o que acontece? É muito relativo à questão das regras de transições, tá certo? Por quê? E todo mundo fala, você da regra antiga, você não vai ser prejudicado, né? Eu digo prejudicado porque realmente a vigência das normas atuais está bem ruinzinha. Então, por isso que eu digo prejudicado. Então, eu comecei a trabalhar nas regras anteriores, comecei a pagar o INSS, né? Então, não vou ser atingido de forma alguma. A gente tem que entender que no direito é o famoso depende, né? Por quê? Porque se eu já estava perto de aposentar, quando entrou a nova as regras da Previdência, daí eu tenho que ver se eu vou entrar entre alguma das regras, né? Se eu vou ser beneficiado por elas, tá? Então, se eu tivesse perto de me aposentar por idade e tempo, né? Então, você vai pegar as regras de transição e vai pagar o famoso pedágio, né? O pedágio é o quê? Aquele tempo que você deveria ter cumprido na regra antiga, mas você não conseguiu cumprir, mas você também não vai ser prejudicado e vai perder todos aqueles direitos por conta da regra nova, tá certo? Então, você vai ter que pagar aquele pedágiozinho, que aquele pedágio é em tempo, nunca financeiramente, né? Você não pode, eu vou adiantar o período de pedágio. Não, isso não existe na Previdência. Você tem que cumprir mês a mês, tá certo? Então, se ele já estivesse próximo de se aposentar, que acredito eu que não era o caso, porque ele falou que começou a contribuir em 2001, então, infelizmente, ele não vai ser agraciado pela regra antiga, né? Vai ser pela regra nova, infelizmente. De forma pedagógica, ele falou de fator previdenciário, né? Nós mencionamos isso na entrevista anterior. O que realmente vem a ser esse fator previdenciário? Como é que é essa forma de cálculo? O fator previdenciário é uma regra de cálculo, basicamente, para reduzir, de certa forma, punir quem opta por se aposentar mais cedo. Essa regra entrou no governo Fernando Henrique Cardoso faz bastante tempo. Então, de lá para cá tem a meio contraditória a pergunta que falou. Isso. Mas é porque as regras de cálculo, existe cada governo optou por fazer uma mini reforma previdenciária. Essas regras vieram se modificando com o tempo. E é por isso que a gente sempre fala que não existe um sistema previdenciário, na verdade existe um sistema previdenciário geral, mas quando você vai de fato para um caso concreto, é como se cada pessoa tivesse um sistema previdenciário próprio. Por quê? Porque ela começou a contribuir em um determinado ano, às vezes ela parou de contribuir um ano, voltou a contribuir em outro, ela contribuiu, teve uma contribuição X, Y, Z, por exemplo. A gente tem pessoas que trabalharam uma época na agricultura, aí depois vieram para a carteira assinada, depois voltaram para a agricultura. Ou seja, cada pessoa tem características diferentes das suas contribuições, valores, tempo. Então, quando a pessoa vai se aposentar, vai requerer algum benefício, seja ele qual for, nós, que somos advogados da área, nós temos que fazer uma análise histórico-contributiva da pessoa. De quando a pessoa contribuiu, de quando a pessoa atingiu alguns marcos. E esses marcos são os marcos necessários para você ter acesso a alguns direitos. Te dou um exemplo. A reforma previdenciária ela entrou em vigência em novembro de 2019. É isso aí? Novembro de 2019. Se você tivesse preenchido a regra de aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, 35 anos de contribuição, antes de novembro de 2019,
Mesmo que você não tenha requerido a sua aposentadoria antes de novembro de 2019, você tem como requerer agora e a sua regra vai ser a regra anterior. Só que se você tinha mais de 30 anos, por exemplo, e tinha menos de 35, a sua regra vai ser uma regra de transição. Só que se você tinha muito pouco tempo de contribuição, a sua regra vai ser inteiramente nova. Ou seja, a gente tem alguns fatores que alteram realmente o resultado. Sim. São os marcos temporais. Marcos temporais importantes são quando eu atingi o marco temporal da possibilidade de uma aposentadoria. Aí eu adquiro para o meu arcabouço jurídico, né, digamos assim, torna-se direito meu aquela aposentadoria. Então, o sistema previdenciário pode, inclusive, acabar com aquela aposentadoria que eu ainda permaneço com a possibilidade de requerê-la. Claro que, às vezes, pode surgir diversos empecilhos. Eu peço administrativamente, o INSS nega. Aí você tem o Poder Judiciário para recorrer. É essa a possibilidade. E, voltando à pergunta sobre o fator previdenciário especificamente, ele, basicamente, ele não é afeito a todas as pessoas. A maioria das pessoas que vão analisar a possibilidade de uma aposentadoria, geralmente ela vai se enquadrar como salário mínimo. Como salário mínimo ou um valor próximo disso. Quando você está trabalhando com um valor mínimo, o fator previdenciário não influi. Porque não existe benefício menor do que um salário mínimo. Então, quando você preenche as regras mínimas, as condições mínimas para atingir a aposentadoria, que são, hoje, na regra nova, 20 anos de contribuição para o homem e mais 65 de idade, 65 anos de idade, né, fatalmente seu benefício vai ser salário mínimo se você não tiver contribuído numa contribuição exorbitante, 6, 5 salários mínimos. Sim. Entendeu? Então, se a sua contribuição ficar próximo de 1, 2 salários mínimos, fatalmente, aquela questão do cálculo que eu te falei na entrevista passada, qual é? Você pega todas as suas contribuições e tira uma média de todas essas contribuições, né? Essa média o cálculo ele piorou porque na regra anterior você tirava os 20% menores contribuições. Isso. Agora não, todos os cálculos, todas as contribuições entram. Então a média diminuiu e dessa nova média que é menor, você começa com 60%. E você começando com 20 anos de contribuição. E para cada ano a mais que você tenha de contribuição, ou seja, eu tenho 21, né? Esse ano a mais vira mais 2%. Então, meu benefício vai ser 60% mais 2% para cada ano a mais que eu tenho do que 20 anos de contribuição. Então, se minha média for 2 salários mínimos, o meu start de cálculo é R$ 1.300, por exemplo. R$ 1.200. Imagina. A pessoa ela pensa que vai receber um valor X, quando na verdade vai receber menos um X, né? Na verdade, doutor Igor, a gente tem que sempre ter ciência de que a aposentadoria vai ter diminuição salarial. Sim. Sempre, né? Seja tanto no regime próprio como no regime público. Exatamente, geral. Porque no público, né, nos servidores, vai perder alguns benefícios como umas gratificações que tem caráter envolvido atividade, né? De alimentação, que não é mais. Então, por si só, isso já vai cair, né? Quem dirá os demais? Né? Em relação ao fator previdenciário, é importante lembrar que ele sempre é o vilão. Só que tem casos que ele vai fazer com que o benefício na renda mensal inicial do segurado aumente. E quase ninguém lembra disso. Então, por isso que é importante ver o caso a caso do fator previdenciário. Tem grande chance de, sim, ele favorecer a sua renda mensal inicial, que é o salário final do aposentado, né? Mas a grande maioria realmente é prejudicado. Porque, em outras palavras, o que é o fator previdenciário? O fator previdenciário é o pedágio que você vai pagar a previdência por se aposentar muito cedo. Porque ele vai entender o quê? Você tem que se aposentar, vamos supor, a partir dos 60 anos, né? Sim. Então, se eu quero me aposentar antes, porque eu comecei a trabalhar mais cedo, significa que eu vou viver mais tempo dependendo do INSS. Então, o INSS faz o quê? Então, já que eu vou pagar mais tempo, teu benefício, vai me pagar um valor, né? Que esse valor não vai ser pago diretamente. Então, eu vou diminuir o teu salário mensal para que isso faça com que meu cofre, né, não seja tão arrombado assim, né? Não seja... É a preocupação do INSS, né? Mas não tem como, então é complicado. Então, o fator previdenciário
tende a diminuir as custas, né, para aquele segurado para o INSS, mas, dependendo do caso, pode favorecer e o fator previdenciário pode colocar seu benefício lá para cima. Então, É 1 em 1 milhão que acontece, mas acontece. cada caso, né? Não tem como a gente generalizar, Isso, né? é cada caso mesmo. Nós temos situações... Acho que é um direito tão específico, Isso, individualizado, né? Porque é muito específico, Igor. Nós temos casos que nós atendemos pessoas que têm o mesmo emprego, trabalham no mesmo local. Por alguma situação minúscula, a pessoa não atingiu um marco temporal X, Y, Z, aí ele sai de ter o direito na regra anterior para direito de transição, mas para a regra de transição. Sai da regra de transição e cai na nova regra. E isso, às vezes, altera muito mesmo. Exatamente, porque, por exemplo, a regra anterior, o cálculo da pensão por morte era mais favorável, o de auxílio, na verdade, acho que todos os benefícios, né? Nossa, mas o mais prejudicado foi da aposentadoria por invalidez. Sim, né? aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez. Inclusive, eu tenho uma pergunta que eu me lembrei. Dona Fernanda, ela é costureira. Perfeito. E ela recebe auxílio doença. Ela tem uma doença que, infelizmente, ela fala, doutor, eu não tenho condições de eu voltar a trabalhar. Geralmente, eu tô recebendo costureira, ou uma auxílio doença. bursite, ou uma artrose. Até aquela questão do túnel do carpo, né? Também, que as pessoas fazem, né? Exato. E ela falou pra mim, doutor Igor, eu recebo auxílio doença. Como é que eu faço para receber a aposentadoria por invalidez? Olha, hoje em dia, $1 milhão. eu falo, dona Fernanda, não queira receber aposentadoria por invalidez. Primeira coisa. A quantidade de pessoas que chegam, mas eu não quero mais passar por aquele sufoco, né? Algumas pessoas realmente entendem como humilhação. Porque toda vez vai ao INSS, né? E o INSS revalida só por 2 meses ou 1 mês. Às vezes são maltratados, acontece, já chegaram clientes lá no escritório que contam coisas horríveis, né? Então, o que acontece hoje, eu indico, fique com seu auxílio-doença, porque o auxílio-doença, financeiramente falando, está muito melhor, né? 91% do seu benefício, do valor de salário, né? E a aposentadoria por invalidez, se a pessoa não for beneficiária do salário mínimo, cai para 65%. Né? Seja, então, se a pessoa recebia 2.000, mais de um salário, então vai cair muito a renda. Então vai ser um baque deixa ela gigantesco. quietinha lá no auxílio-doença. Se a renda dela for de um salário mínimo, sim, aí ok, a gente pode pensar em uma aposentadoria por invalidez, tá, dona Fernanda? E nesse caso, não diminui. A gente tem que pensar no quê? Documentação médica tem que ser muito bem específica, estruturada. Não adianta vir com aqueles laudos padrões. Se for aquele laudo que o médico só coloca o nome da paciente e assina, o resto é tudo já preenchido. Não adianta. O INSS já vê com maus olhos, a justiça também. Então, realmente é importante estar com documentos médicos no sentido de laudos, atestados, receitas médicas. Se for doença de osso, né, como os populares chamam, sim, a importância do acompanhamento com o fisioterapeuta realmente faz toda a diferença para os olhos do INSS e do perito judicial da Justiça Federal. Você, caro ouvinte, que não pegou a entrevista anterior, eu convido, não é porque eu sou chato não, viu? Mas é porque a entrevista anterior, eu sou chato, Luiz Eduardo? Eu acho que não. Mas a entrevista anterior tá muito bacana, eu convido vocês a verem lá no YouTube, tem, acho que na página dos doutores também tem, e tem na minha página no Instagram, porque tá muito completa e a gente falou de assuntos que eu vejo que a gente muitas vezes fazem a interligação, né? E eu tava, além dessa dona Fernanda, eu recebi uma outra pergunta do Cláudio. Acho que ele é lá de... Como que é o nome desse bairro aqui? Acho que é Boa Esperança? Boa Esperança, Jardim Planalto. Pronto, Boa Esperança. Ele trabalhou 63 anos, certo? E ele contribuiu 20 anos da vida dele, perfeito? Esses 20 anos da vida dele, ele falou que quer se aposentar. Tem como se aposentar? 63 anos e 20... Não, olha, Cláudio, pela postura do Luiz Eduardo, não, viu? E também pelas informações anteriormente prestadas, acreditamos que não. Exatamente. A regra nova, o que é que a gente precisa pensar? O sistema previdenciário, quando ele muda e alcança todo mundo que não tem um direito preenchido ainda.
Então, se eu não preenchi o direito da minha aposentadoria no regime previdenciário passado, eu vou ter que calcular pelo novo. Né? Que a gente bate naquelas questões de direito adquirido. Isso, né? exatamente. O STF já decidiu que não existe direito adquirido a regime jurídico. Então, eu não posso dizer, eu comecei a trabalhar no regime previdenciário passado e por isso eu tenho direito no regime previdenciário passado. E pela regra nova, foi uma das maiores modificações do novo regime previdenciário, foi a estipulação de uma idade mínima para aposentadoria. Ou seja, 65 anos. Que é o novo benefício carro-chefe é uma aposentadoria única. Precisa de tempo de contribuição, que é 20 anos, para quem não trabalhava antes de 2019, ou seja, quem não tinha se filiado ao INSS ainda, 20 anos de contribuição e mais 65 anos de idade. Preenche essas duas condições, você tem direito à aposentadoria. Aí a discussão vai ser acerca do valor. Né? Se eu não preencho nenhuma dessas duas condições, ou não preencho uma delas, eu fatalmente não teria direito à aposentadoria. Só que eu sempre aconselho a todo mundo, tá perto de ter o direito, consulte um advogado. Porque o advogado é a pessoa responsável por analisar todo esse seu histórico contributivo e delinear para você um planejamento previdenciário, que a gente toca naquele mesmo assunto da entrevista passada. Ou seja, um planejamento previdenciário é um instituto responsável por dizer, olha, se você continuar assim, sua renda vai ser X. Se você modificar um pouco, seja a data da sua aposentadoria, seja o valor da sua contribuição, seja, às vezes, até instruindo melhor o que você está fazendo, porque às vezes você não precisa de contribuição, né? Agricultores, pescadores de subsistência, você não precisa de contribuição, só que às vezes quando você vai se aposentar, falta às vezes prova daquele período que você estava trabalhando. Então, se você consultar um advogado, ou às vezes você até, enfim, você planejar isso, né? Você vai antes, né, se preparando, quando você vai, de fato, tentar a aposentadoria, ou seja, outro benefício, fica mais fácil. Além de ficar mais fácil, você tem um objetivo, você tem um foco. Por quê? Porque você sabe quanto vai ficar a sua renda, seu benefício, se você fizer aquilo. Então, como você faz aquilo pretendendo tal coisa, você sabe o que você quer. Você quer aquilo lá que você estava planejando. Seja um benefício X, Y, Z com a renda de X, Y, Z. Ótimo. Entendeu? Nós temos uma participação ao vivo. Muito bom dia, com quem eu falo? Só um minutinho que aqui o programa é ao vivo, né? Então nós providenciamos aqui a sua ligação ao vivo. Pode falar novamente com quem eu falo? Júlia. Júlia? Bom dia, Júlia. Tudo bem? Qual é a sua dúvida, Júlia? Pode falar. Deu uma entrada na voltou. Aí eu fui entrada agora calma, não chega à noite. Aí, agora eu mandei um advogado olhar. O advogado olhou. Aí disse que eu fui beneficiada, mas fui cortada. Aí eu quero saber, assim, aí eu também nunca paguei. Eu trabalhei fechado. Trabalhei fechado 11 meses. Aí, quando agora disse que eu fui beneficiada e foi cortada. Aí estou com 60 aí. Fazer 72, dia 15 de março, eu gostaria de saber se aposenta com quantos anos, se será que eu posso recorrer, se eu fui prefeiturada mesmo e alguém tirou por mim, o que eu posso fazer? Gostaria de uma boa informação. A primeira coisa é, você contribuiu só 11 meses pela carteira de trabalho ou você já trabalhou antes? Só me confirma isso para eu poder te responder com mais clareza. Trabalhei
trabalhei 6 anos braçal da Caixa. Trabalhei casa de família. Dos meus 15 anos para cá, até hoje, trabalho. Aí gostaria de sair, período da Maguari, trabalhei, cada um dos pais, avisei, aí foi tempo que saí, fiquei trabalhando assim, casa de família, sabe? Não interessava assim. Agora me arrependo e gostaria de saber. Advogado, eu estava querendo formar advogado bom para cobrir. Nada. Claro, por Perfeito. Então, vamos lá. A senhora trabalhou muito tempo em casa de família, pelo que a senhora relatou, e não era fichada, ou seja, não era com registro na carteira de trabalho. Por não ter o registro na carteira de trabalho, não havia contribuição para o INSS, tá certo? Então, isso vai prejudicar o seu tempo de serviço, porque esse período que a senhora trabalhou não vai contar como tempo de trabalho para a senhora, porque não basta apenas trabalhar, tem que pagar o INSS para conseguir a aposentadoria, tá bem? Então, nesse caso, a gente tem que verificar se algum dos seus ex-patrões contribuíram por fora, só o INSS, como se fosse a senhora pagando o carnezinho, tá certo? Daí teria que analisar o seu tempo de serviço. Se a senhora tiver 15 anos de tempo de serviço e 62 anos de idade, tá? A gente consegue pedir sua aposentadoria por idade, sim. Em relação ao benefício, tem grande chance, sim, do INSS ter concedido por apenas alguns meses, tá? E a senhora deve ter recebido esse dinheiro. É normal o INSS conceder e cessar o benefício se for benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, tá bom? Se for aposentadoria ou BPC, o famoso LOAS, tá? É um pouco mais difícil que aconteça essa cessação do benefício, a não ser que seja verificada alguma fraude ou irregularidade no próprio procedimento administrativo que concedeu o benefício. E a causa foi tirada essa benfeitoria por mim, de 2015 ou 2018 mais ou menos. Assim. Aí no caso, se eu não vou mais ter aposentadoria. Né? Assim, como eu não fazia, que eu não entendi bem. Eu não vou ter aposentadoria por idade de 62 anos, ou é com quantos anos? É isso que eu quero saber. Então, dona Júlia, a senhora tem que ter 62 anos mais 15 anos de tempo de contribuição, tá? Se a senhora já tiver atingido os 62 e não tiver 15 anos de INSS pago, tá certo? A senhora pode continuar pagando até completar o valor necessário, que é o tempo necessário, né? De 15 anos de INSS mais a idade, tá bom? Não basta ter só os 62. Acho que ficou claro, né? Bom, ela acho que ela não tá mais ao vivo. Então. Obrigado, doutora Tainara. Bom, vamos lá. Inclusive a dona Júlia, ela me fez realçar uma coisa que eu acho muito interessante, que é a ausência na assinatura da carteira de trabalho e muitas vezes a ausência do recolhimento, né? Isso é uma coisa que a gente vê com frequência, né? E principalmente nas relações de trabalho realizadas em âmbito familiares ou em pequenas empresas, né, que não tem aquela estrutura contábil ou aquela assessoria jurídica preventiva, né? E uma coisa que eu acho interessante é que você pode requerer, não tem prescrição para declaração, né, declaração de direito. Indo a esse encontro, se não tem prescrição para direito declaratório, se a pessoa não tem a ausência da assinatura na carteira, ela não poderia promover uma ação, uma reclamação trabalhista, visando a declaração nesse período e posteriormente requerer? Doutor Igor, a pessoa deve fazer isso. Olha aí, ó, viu? Pega a dica ao vivo. Mas o que acontece? Pro INSS, a sentença trabalhista é apenas indício de prova. Ou seja, ela não vai garantir
que aquele tempo que foi reconhecido lá pelo juiz do trabalho seja reconhecido pelo INSS ou pelo juiz federal que cuida das causas do INSS. Então, não necessariamente você ganhando o processo trabalhista de declaração de tempo de serviço e confirme que você realmente trabalhou. E se a pessoa fizer um acordo, então, daí Já era. é mais difícil ainda. Não, já era não, mas é mais complicado. Então, por isso tem que ter a cautela. É sempre importante estar consultando o INSS no canal do 135 ou pelo meu INSS para verificar se as empresas estão realizando a contribuição. Acontece com empresas grandes que realmente registra na carteira, que tem lá no extrato previdenciário o registro, tipo, comprova que a pessoa trabalhou naquela empresa, mas não existe a contribuição. Nesses casos, até um pouco mais fácil se a pessoa tem a carteira, tem o registro lá, tudo direitinho, sem nenhuma fraude, né, sem nenhuma rasura. Fica mais fácil para a gente comprovar esse tempo, mas existe quando o cliente chega no escritório, a carteira foi extraviada, tomei um banho de chuva, a criança pegou e foi brincar com a carteira de trabalho do pai e rabiscou, rasgou. Nesses casos, acontece de tudo. É muito mais difícil, né? Aí isso a gente tem outras estratégias, logo ir atrás do Ministério do Trabalho para pedir as RAIs, né, que comprova que aquele empregado realmente trabalhou, pedir na Caixa o extrato FGTS, mas tudo isso é bem mais difícil para aquele que não teve os seus direitos garantidos, né? Então, por isso que a importância do emprego realmente com base nas regras do direito do trabalho, né? Carteira assinada, porque se não houve a contribuição pelo empregador, o empregado não tem culpa. O INSS não tem a obrigação de cobrar do empregado, ele tem a obrigação de cobrar do empregador. Mas isso não acontece quando o segurado vai sozinho fazer o pedido da aposentadoria e tem lá na carteira de trabalho o vínculo, mas não tem a contribuição, o INSS ignora completamente. Então, na justiça, né, no processo judicial, a gente consegue reconhecer esse tempo, até porque é obrigação do INSS fazer essa cobrança, né, das empresas, porque é um órgão que tem que ter, além da ação de cobrança, tem que ter a de vigilância, né, do segurado. Então, se o empregador não está fazendo o correto, cabe ao INSS bater lá, aqui, fazer aqui de forma correta. A sua dívida, né, pague. Então, teve até um caso recente que eu compartilhei com o Eduardo lá no escritório, que foi uma empresa, né, os donos da empresa foram condenados criminalmente porque eles se apropriavam do valor do INSS que é descontado no contra-cheque direto do empregado. Ele não passava o valor nem do empregado, nem o valor da empresa para o INSS. Então, foi um caso bem recente, bem bacana, que houve acho que foi uma das primeiras condenações nesse sentido. Condenação criminal, né? Criminal. Do ponto de vista de gestão, o que acontece? O FGTS é a obrigação da empresa. Sim. O FGTS do empregado. Enquanto que o INSS é bipartido. Existe um desconto do empregado, do seu salário, e trabalhador. Você paga o INSS quando você está em carteira assinada, você está pagando o INSS também. Está sendo retirado do seu salário um descontozinho do INSS. Só que a empresa tem uma obrigação a mais. Tem uma parte que é do patrão. Ele também complementa e contribui para o INSS. Então, como você está sendo retirado aquele direito, está tendo aquele seu desconto no contra-cheque, né? Como está sendo retirado dali, se o patrão não manda para o INSS, ele está se apropriando do seu dinheiro. Como ele está se apropriando do seu dinheiro, e ele também, como o trabalhador está com a carteira assinada, ele não vai perder o direito de acionar o INSS. Então, ele continua com o direito, sendo que o INSS não recebeu esse dinheiro. Então, o INSS cobra de quem? O patrão. É um crime de apropriação previdenciária. É um crime de gestão empresarial que os empresários às vezes cometem. Inclusive, se você estiver cometendo isso, cuidado, já existem condenações na praça a esse respeito, tá? Repasse as contribuições do seu empregado, faça as contribuições... Ainda que de forma atrasada. Isso. Infelizmente, às vezes acontece também com o FGTS, né? Às vezes o cidadão vai lá nos consultar, vai pegar o extrato do FGTS e não está sendo recolhido, né? Não, doutor, estou trabalhando 10, 15 anos na mesma empresa. Aí traz lá, tipo, a empresa
Paga um mês, pula 2. Paga um mês, pula 2. Isso pode Vai gerar gerar uma dor de cabeça que vai além do financeiro, né? Isso, porque se o empregado tem a carteira assinada, o problema com o INSS inicialmente ele não vai ter, porque tem uma prova muito boa. Tá? Só que esse problema grita muito alto quando a pessoa perde a carteira. Porque como não houve o repasse para o INSS, no sistema do INSS não vai constar a contribuição. Como é que você prova? Aí, quando esse vínculo é lá atrás, você tem que pegar provas que às vezes são difíceis de ser conseguidas. A gente tem marcos temporais mais atrás que nem todo mundo tinha celular com foto. A gente precisa lembrar dessa época. Termo né? de rescisão. Isso, Guarda de mais de Ninguém corta, né? É muito difícil, né? Como era o nome da que participou? Júlia. Júlia, ela trabalhou em casa de família. A gente está falando do marco temporal das empregadas domésticas, que é muito recente. Antes disso, doméstica não tinha vínculo. Não tinha vínculo. Não tinha vínculo necessariamente, né? Alguns anjos, né, antes da lei obrigar, assinavam a carteira, mas tirando isso, não existia essa possibilidade, ou seja, a doméstica não estava contribuindo para o INSS, não tinha salvaguardado seu direito à aposentadoria. Formalmente não existia isso. Exatamente. Fica mais difícil ainda para o operador do direito viabilizar a concessão Isso, desse direito. e é muito comum, quando nós vamos conversar com uma pessoa no dia a dia, no atendimento, a pessoa chegar com uma descrição fática, como a dona Júlia estava falando. Eu trabalhei desde os meus 12, 15, 16 anos. Você abre a carteira da pessoa, a pessoa teve um vínculo de 10 meses, há 10 anos atrás, agora está 1 ano e meio trabalhando, às vezes não está trabalhando. Doutor, eu entreguei lá na empresa, comecei a trabalhar no dia 1º de janeiro de 2000 e saí de lá semana passada. Aí eu abro a carteira de trabalho, a carteira de trabalho foi assinada em 2003, tinha saído em 2005. Se a pessoa não saiu da empresa, por que a carteira tem... É fraude trabalhista. Ou seja, no direito previdenciário a gente tem que lidar inclusive com isso. Com direito criminal. Isso, porque muitas das empresas, não estou falando que são todas, não estou generalizando jamais, mas cometem alguns deslizes nesse ponto. E por isso que a gente sempre pega no pé dos nossos clientes, na verdade, de modo geral, verifique sua carteira de trabalho, verifique se o FGTS vem sendo depositado. A Caixa agora disponibiliza facilitações para essas consultas, tá? Acesso ao meu FGTS online, Isso, né? Exatamente. O FGTS se vem sendo depositado, se a sua contribuição no INSS vem sendo feita. Como é que você faz isso? Através do sistema 1235, do portal 1235. Né? Você liga gratuitamente, 135. 135. Falei 12. Desculpa, 135. E meu INSS? E no meu INSS? O meu INSS é uma parte do gov.br, que é o portal dos sistemas... Que hoje em dia está tudo interligado. Tudo está interligado. Você criou lá uma senha, você vai ter acesso ao meu INSS, você vai ter carteira de trabalho virtual, você tem diversas operacionalidades que você tem acesso através disso. Uma delas é o meu INSS. No meu INSS, você tem como acompanhar quase que em tempo real se as suas contribuições estão sendo feitas, se estão sendo bem geridas e bem guardados os dados lá no INSS, né? Você vai ter data de entrada, data de saída de cada vínculo, as suas contribuições, se existe alguma observação em cada contribuição. Observação nas contribuições, contribuição feita abaixo do valor mínimo, uma contribuição que foi feita extemporânea, né, fora do prazo, e é interessante demais você visualizar isso, né, no histórico. Só que aquilo ali, a gente sempre fala do ponto de vista jurídico, não é uma coisa cabal. Porque o que é que acontece? Às vezes a pessoa está pagando como autônomo. Você está pagando como autônomo, você tem que controlar suas próprias contribuições, não é o empregador, porque você não tem necessariamente um empregador que vai pagar isso para você. Então, como você controla suas contribuições, o fator de você pagar em dia conta muito. Tá? Porque quando você vai ter acesso à aposentadoria, você, além de ter as contribuições do histórico, elas têm que ser em dia para contar com carência. Então, o que é em dia? A contribuição, se eu sou autônomo, tá? Então, vamos lá, gente. Se eu sou autônomo, eu trabalhei, adquiri renda através do meu trabalho em janeiro de um ano, eu tenho até o 15º dia, ou seja, dia 15 de fevereiro do mês posterior, para efetuar minha contribuição. Se eu for pagar no 16º dia,
ela conta como contribuição, mas não conta como carência. Nossa. Ou seja, São detalhes que... são detalhes que importam. Às vezes a pessoa tem 20, 21, 22 anos de contribuição, quanto tem de carência? 10 anos. Ela vai ter direito à aposentadoria no primeiro momento? Não. Então, o autônomo ele fica muitas vezes, né, sem esse conhecimento, fica nessa situação de fragilidade. Isso. Né? O autônomo atrai para si uma responsabilidade a mais. É importante ressaltar, quando ele falou sobre essas contribuições, eu lembrei dos MEIs, né? Que o MEI agora, o pagamento do MEI, por conta da pandemia, né? O que eles fizeram? Eles aumentaram o prazo. Então, você não vence mais no mês posterior. Você tem agora, acho que 2 ou 3 meses para frente para pagar esse mês sem estar em débito com o MEI. Acontece que o quê? O MEI é vinculado ao sistema do INSS. Se a pessoa, o autônomo, paga o MEI para se aposentar e paga confiando na data que está lá no MEI, ele não vai ter a contribuição para o INSS validada. Por quê? Porque foi pago em atraso. Então, é sempre importante para o MEI, mesmo que tenha essa nova data, respeitar a data do dia 15, tá? Ou do dia 20, que realmente era a data mais do mês. Então, não vai pagar 2 meses à frente, porque o governo permitiu isso, permitiu, mas ele não deixou claro para você que não vai ser contado para a tua aposentadoria esse pagamento, né? Tá com uma mão e tira com a outra. São muitos detalhes, né? É complicado. A gente quer não falar assim, né? Mas é exatamente isso que acontece, Rodrigo. Às vezes eu não acho nem que é má fé, eu acho que é incompetência mesmo, incompetência mesmo. Porque se você dá um benefício, que você posterga uma obrigação, né? Tem lá, vencimento é em setembro agora. Eu acho que era maio, o vencimento é em setembro. As pessoas, não, se o vencimento é em setembro, deixa para lá. Só que a contribuição do MEI, inicialmente, é do ponto de vista de gestão empresarial. A sua contribuição, né? Só que entre aquelas contribuições existe a contribuição do INSS. Nossa. Está vinculado, não Tá tem uma data vinculado, diferente, não tem. porque aquele valor é único, né? Tá dentro. As pessoas, o MEI ele é pensado para simplificar, só que o MEI, muita gente chega lá no escritório, inclusive com a falsa percepção. Doutor, eu quero pagar o INSS daquele que paga R$50, R$60, e vai lá no Sebrae e tal. Ou seja, a pessoa está falando do MEI. O MEI, ele é bem específico. Tá? Você quando você vai abrir o MEI, você consulta o Sebrae, enfim, ou mesmo você entrar lá no portal do empreendedor, você tem diversas quinais, você tem as operações empresariais que o MEI abarca. Que não são aquelas de profissões regulamentadas por meio de lei. Isso, exatamente. Você tem um espertinho querendo pegar aquilo da lei, né? Isso, só que tem gente que não trabalha, não faz nenhuma das operacionalidades CNAE, né? E quer contribuir porque ele não quer contribuir como facultativo, como autônomo. Tá? Porque E ele a carga tributária é bem mais alta. é bem mais alta. E não é o correto. Não é o correto a se fazer. Entendeu? Tem muita gente que pensa dessa forma. Por quê? Porque ele não tem a noção do que seja a natureza jurídica do empreendimento. Você vai ter um CNPJ. Se você tem um CNPJ, é uma pessoa jurídica. A gente está falando de outra nuance jurídica. Tá? Ali você vai ter a obrigação de fazer o imposto de renda no final do ano, Isso, obrigatoriamente. exatamente. Apesar de ser simplificada, né? Isso. E quando você confunde, né? Quando você confunde, eu não gerei renda como autônomo. Não precisa pagar. Se eu não gerar renda como bem, eu preciso pagar ainda. A natureza jurídica não é a mesma. E é como eu estou falando, isso é um erro que acontece muito. Eu pego muitos casos como esses, né? Pessoas que não sabem exatamente que tipo de contribuição deve fazer ou vem fazendo uma contribuição equivocada. Né? Vem fazendo uma contribuição equivocada. Você não imagina a tristeza que é de uma pessoa. Doutor, aqui todos os meus 15 carnês completinho, paguei 15 anos, estou aqui com minha idade. Aí beleza, vamos ver aqui. Quando você abre o carnê, a pessoa só pagou em atraso. Ou então pagou em uma classificação que ela não teria direito. E a carência não entra, o direito não entra e a pessoa fica vendo navios. Exatamente. Às vezes, essa pessoa, o que acontece? Eu quero saber como eu faço. E, por incrível que pareça, com quem ela se informa? Às vezes a pessoa está num bar,
Às vezes a pessoa tá no DARF, informalidade. aí o amigo fala, rapaz, eu tô pagando o mês R$60 para minha aposentadoria. Ele diz, mas como é que funciona isso? Você vai lá, vai no portal do empreendedor, abre bem facinho e vai pagando. E a pessoa vai pagando. E você tá confiando na informação do seu amigo de um bar. Eu já peguei casos assim, cara. Eu falei, você não podia estar pagando dessa forma, né? Tem gente contribuindo como baixa renda, sem ter direito. Na baixa renda. Isso, é porque quando você contribui, na hora de pagar, o INSS não vai se negar a receber, gente. O INSS não vai se negar. Ele quer receber. Ele quer receber. Você ter direito são outros 500. Quero me informar se eu posso pagar tal coisa. Consulte um advogado. Leve o seu caso fático para alguém que entenda. Porque não necessariamente se o seu amigo está contribuindo daquela forma e vai ter direito, você vai ter. Não fique nesse limbo de dúvida. Não fique, tá? E não contribua sem a certeza que aquilo vai lhe beneficiar de alguma forma, tá? Porque para requerer a devolução desse valor, sem ter usado esse direito, é uma dor de cabeça. Eu tenho uma pessoa que não quis se identificar. Pô, vocês vão saber o porquê ela não quis se identificar, né? Ela passou pelo pente fino do INSS, foi acusada de algumas irregularidades do benefício dela, e a pergunta dela foi: eu tenho direito a me aposentar mesmo com aquelas irregularidades anteriores? O que eu posso fazer? Pô, eu nem perguntei quais foram as irregularidades, né? Que a pessoa nem quis se identificar. Tá. Você sabe dizer se a aposentadoria foi rural ou urbana? Foi urbana. Gente, nesse caso, eu precisaria realmente saber quais são as irregularidades, tá? Se fosse rural, seria bem mais fácil pra mim. Porque o rural, geralmente, a regularidade é a mesma. Foi verificado que a pessoa não era agricultora. Porque a quantidade de pessoas que tem eu morava no interior, vim para a cidade, mas mantenho meu endereço no interior, vou votar toda eleição no interior para garantir que meu endereço está lá, então mostrar que realmente nunca saí de lá. Não vai adiantar, gente. Paga o sindicato direitinho. Por que foi negado? Por que foi cortado? Foi verificado por outros meios. Hoje em dia é tudo interligado. Você colocou seu CPF para qualquer coisa, vai mostrar lá no sistema do INSS que você tem um vínculo aqui em Natal, em Parnamirim, ou em qualquer outra cidade. Eu já passei uma vergonha aí. Uma vergonha. Eu fiquei curioso. Eu fui fazer uma audiência em Caicó de uma pescadora. Mas foi uma vergonha, gente. Eu trabalhava no escritório que eu era contratada, né? E eu não tinha contato com esses clientes, a não ser em audiência. Então, cheguei lá, conversei com a pessoa, os peixes da região, isso, aquilo. Aí a primeira coisa, o sotaque dela não era dali. Eita. Não era da nossa região. E esse sotaque da senhora é da onde? Não, é porque eu fico indo um pouquinho lá em Goiás, que minha filha mora em Goiás, Mas a senhora fica um pouquinho... Não, só minhas férias deu. Tem algumas pessoas que têm facilidade de pegar o sotaque, às vezes acontece isso. Ela deve ter acabado de voltar de lá. Então, tudo bem, fizemos a audiência. A audiência, ela reconheceu os peixes, que lá em Caicó, o juiz, ele mostra a foto do peixe. E, que peixe é esse? Então, foi... Ela não disse qual era o peixe. Não, ela reconheceu o peixe tudinho. A vergonha não foi aí. A vergonha foi quando teve o estudo social... que as testemunhas, que é assistente social, falou lá na cidade, não, ela não mora aqui, ela mora em Goiás há 5 anos. Imagina a minha cara lendo isso, gente. A sorte que eu não estava na frente do juiz, mas nessa hora, né? Eu baixo a cabeça e meu Deus, o advogado passa por cada uma. Então, aquela coisa, é importante você ter ciência de que o que você está fazendo é errado. Tem outros meios para você... O valor do sindicato, às vezes, chega perto ao valor do INSS, como baixa renda, que a grande maioria tem direito por ser do lar, sem renda. Então, vai ficar o famoso uma coisa pela outra. Então, se você quer ter a garantia de uma aposentadoria sem possíveis irregularidades no futuro, que você pode vir a ser cortado, pode ser obrigado a devolver o dinheiro, que é o que está acontecendo muito agora, pode responder criminalmente por isso. Estelionato, né, contra a INSS. Exato. Então, é importante realmente fazer a forma correta. Mas se você já fez o errado, tem uma irregularidade lá e você quer saber se você pode, às vezes pode, porque o INSS erra.
né? É comum. Vamos lá, o pente fino mais comum que a gente consegue reverter é o do BPC ou LOAS, né? Por quê? O INSS, recebi lá no escritório que essa semana uns 5 clientes com a mesma cartinha. Renda superior a 1/2 do salário mínimo, a 1/4 do salário mínimo. O que acontece? Na lei, uma família com 4 pessoas que uma pessoa recebe um salário mínimo não pode receber, em regra, o benefício assistencial. Mas, se a justiça já entende que isso daí, 1/4 de salário mínimo, não dá para sustentar uma família. Pelo amor de Deus, hoje em dia com a pessoas. inflação lá em cima, né? Exatamente. Mas se essas pessoas receberem outros benefícios no valor de um salário mínimo, seja aposentadoria por invalidez, outro BPC, LOAS, aposentadoria por idade, essa renda de um salário mínimo tem que ser desconsiderada para o valor daquele BPC, que está sendo verificada a irregularidade. Por quê? Porque entende-se que um benefício de um salário mínimo é exclusivo do beneficiário. Ele não pode ser compartilhado para garantir os gastos do grupo familiar. Melhor coisa que criaram, porque é absurdo. Hoje em dia, um salário mínimo não dá para nada. Não dá para nada, não, pelo amor de Então, Deus. as pessoas que receberam essa cartinha do pente fino dizendo que a renda per capita foi superior ao limite legal, se é porque na sua casa tem uma pessoa que recebe outro benefício de um salário mínimo, saiba que essa irregularidade não existe, não é irregularidade. A gente tem como se defender, como apresentar um recurso ordinário no âmbito administrativo, tem como ir direto para o judicial se já tiver passado o prazo dos 30 dias do recurso, tá bem? Para ter o restabelecimento desse benefício. Tá bem? Então, a maioria dessas pessoas, vem lá até o nome da pessoa que recebe o outro benefício. Então, se você recebeu, nesse sentido da irregularidade, eu nem preciso pensar muito, porque é o que está acontecendo bastante. Agora, da aposentadoria, realmente, eu precisaria saber quais foram as irregularidades em tese reconhecida pelo INSS, se é realmente uma irregularidade, se a decisão foi correta ou não. E tem questões de irregularidades, tem também questões de ilegalidades, né? E sempre aquele de erro mesmo, né? De erro, de erro. A possibilidade de erro humano. De erro humano. Exato. Eu acho que cada vez mais vai se tornar um controle mais exacerbado do Estado em face do cidadão, né? O E-Social, ele trouxe isso. Ele traz a possibilidade de ter essa interligação entre todos os sistemas. Por um lado é ótimo, porque garante para o cidadão, aquele cidadão que não teve a carteira assinada, mas lá o patrão recolheu, né? E para aquela pessoa que não anda na linha, né? Ela vai ser devidamente... mais fácil verificar. Vai ser devidamente responsabilizada. Né? Eu ainda nem fiz esse convite para os dois advogados aqui, viu? Mas a gente está com um projeto de fazer um atendimento comunitário. Perfeito. E esse atendimento comunitário, eu vou tentar incluir esses dois. Então fica ligado na programação da rádio, também aqui no Instagram. E vocês já conhecem a didática que é o final do programa, né? A gente tem aqui, não é o Faustão, né? Qual é a música? O Domingão. Não é o Domingão. Qual é a música? Mas eu gostaria que você sugestionasse uma música, né? Para apresentar aqui ao final do programa. E fazer uma última pergunta. Uma última pergunta que infelizmente não deu tempo de concatenar na linha de assuntos, mas não é do Fernando. Esse aqui, eu esqueci o nome dele. Rapaz, lá de Passaginha da Areia. Tá. Ele é servidor público, enfermeiro, e ele também quer contribuir no INSS. O que ele faz? Vamos lá. Se ele é enfermeiro e ele quer contribuir com o INSS, a gente primeiro tem que saber o seguinte. Ele é servidor público, né? Isso. Desculpa. Ele é servidor público e ele quer contribuir com o INSS. De que forma ele quer contribuir? De que forma ele pode contribuir? Ele exerce função além de ser enfermeiro no serviço público? Se sim, e ofere renda com isso, ele já teria que estar contribuindo com o INSS. Mas eu acho que no caso dele, ele quer também receber uma outra renda. Isso. Né? Então, se ele quer receber e ele não tem a obrigação, ele pode se enquadrar como segurado facultativo. Ele pode contribuir sobre essa alcunha, né? Então, ele vai lá no sistema do INSS, faz a inscrição, tal. Depois tem acesso ao meu INSS. Depois do meu INSS, você preenche. É bem intuitivo, é bem fácil. Bem fácil, né? Isso. É um Você só procura na internet o código exato, né? O código exato do contribuinte facultativo. Isso.
preenche no sistema do INSS o que você quer fazer, e você, mês a mês, você entra lá e você faz o preenchimento do mês, emite a GPS e efetua o pagamento normalmente. Se ele quiser contribuir, se ele tem, por exemplo, ofere renda, se ele trabalha, por exemplo, além de enfermeiro no serviço público, eu tenho uma barraquinha de lanche, eu faço qualquer outra coisa, aí a contribuição deveria ser diferente, tá? Então a gente sempre aconselha. Essa pergunta ficou um pouquinho incompleta. Então, se ele quiser, digamos assim, fazer algo mais concreto, no sentido de ser seguro, procura um advogado e faça esse planejamento. Se ele quiser, ainda daqui a pouquinho, mandar uma mensagem pra gente, alguma coisa, aí a gente conversa com ele melhor. Qual o nome dele? Ele deixou o nome? Não. Enfim. Na verdade, caros ouvintes, eu até peço desculpas, tá? Que a didática de programa ao vivo no domingo é complicada. Eu tinha uma relação assim de perguntas, eu vou entregar para eles depois. Depois eu vou passar o contato das pessoas que entraram em contato comigo, passar para vocês. Mas deixa eu concluir rapidinho aqui, a questão do enfermeiro, né? A gente tem que pensar, ele é servidor público, né, enfermeiro, mas esse serviço público dele é previdência própria? Porque se for própria, ok, ele pode contribuir, gerar uma possibilidade de uma nova aposentadoria, né? Se ele começar a contribuir agora no regime geral, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar lá. Por que eu falo isso? Porque se a Previdência for utilizado o regime comum, que é o INSS, tá, gente? Ele não vai poder contar duas vezes o mesmo tempo. É porque as pessoas confundem, né? Servidor público com empregado público. Não, porque na verdade tem alguns municípios que não têm previdência própria. Então recolhem para o INSS. Então, se eu tenho lá o vínculo do INSS, né, na previdência do município pelo INSS, e eu quero contribuir como autônomo para ter duas aposentadorias, teoricamente não, você vai estar contribuindo de duas fontes, mas o mesmo mês, o mesmo ano. Então, você não pode utilizar esse ano contribuído para dois benefícios, né? O que acontece? Esse ano vai ser computadas as contribuições e vai melhorar o seu benefício no final final para sua aposentadoria, tá certo? São regimes diferentes, tá? Então, você vai conseguir ter duas aposentadorias. Ou, se não, um outro caso lá do escritório que acontece com alguns clientes, que é o quê? Eu contribuo eu trabalho como autônomo, eu trabalho de carteira assinada e tenho meu cargo, né? E meu município ou estado tem previdência própria, só que ele continua pagando para o INSS. A gente vai lá, se aposenta primeiro pelo município ou pelo estado, quando eu pedir minha aposentadoria pelo INSS, não, você já utilizou o seu tempo lá no município ou no estado. Só que você não utilizou. O que o Estado fez foi pegar as contribuições que já deveriam ser feitas lá na Previdência própria, né? Sim. Pegar, é minha, né? Eu devo tê-las. Então, pega de uma vez. E quando puxa esse tempo, vai puxar também o tempo como autônomo ou como carteira de trabalho, tá? E o INSS não vai reconhecer de forma alguma. Agora, judicialmente, a gente consegue comprovar que foi erro do estado, do município, que não passou de imediato quando a previdência própria foi criada, tá? E o segurado não pode ser prejudicado porque ele comprovou que ele realmente contribuiu e são previdências distintas, benefícios distintos com contribuições distintas. Então, sim, nesse caso ele também vai ter direito às duas aposentadorias. Então, caro ouvinte, a dica é: vá atrás de um advogado especializado. Cheque se tem regime próprio e depois a dica é essa. Aqui no programa, eu gostaria que... A gente já está no finalzinho, mas eu gostaria de registrar que aqui a gente tem um caráter informativo, né? Não tem condições da gente apresentar um atendimento específico, até mesmo porque o Código de Ética não nos daria essa permissibilidade. Então, aqui, a informação aqui, de forma geral e generalizada, ela realmente causa essa necessidade das pessoas quererem ir atrás. Então, procurem um advogado, né? Meus caros ouvintes... Para quem sabe uma possível nova participação, para as novas perguntas é sempre interessante mandar em quantos anos a pessoa tem nesse momento, quantos anos total de contribuição a pessoa tem, para que regime a pessoa contribuiu, se é servidor público, se tinha regime próprio, que é o tipo de pergunta que a gente faz no atendimento. Com esse tipo de identificação, a gente consegue explicar melhor, né? Mesmo que de forma geral, consegue trazer mais luz. Mais informações. Exatamente. Então, ouvinte, ouviu a dica, viu? Bom,
Doutora Tainara, muito obrigado pela participação. Doutor Luiz Eduardo, muito obrigado mesmo. A Viu? gente que agradece. Ó, profissionais gabaritados.